Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar as melhores dicas e truques para o Moto G9 Plus. Se você comprou ele recentemente, nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode usar ainda mais o sistema operacional ao seu favor. Então antes de tudo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você está aqui para conhecer um pouco mais sobre o G9 Plus e quiser comprar ele, vou deixar os links todos aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, segue no Instagram que está passando aqui do lado e bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o seu Moto G9 Plus, tá? Nossa primeira dica aqui é em relação à personalização. É uma função bem simples de ser feita, mas a gente vai avançando aos poucos com as próximas dicas. Mas a primeira é em relação a personalizar a sua tela interativa, tá? A tela interativa é aquela tela que quando você deixa o celular desligado aqui, ele fica mostrando algumas notificações e algumas coisas na tela sem ter que ficar ligando ela, tá? Então a gente vai personalizar ela aqui entrando nas configurações e clicando em tela. Aqui em tela você vai clicar em avançado e vai clicar em tela interativa. Feito isso, ele vai ter aqui a opção para você ativar ou desativar, caso você queira, e aqui embaixo as configurações, que é onde a gente vai entrar. Aqui nós já temos algumas opções como tocar para ativar, caso você queira colocar para você encostar na tela e ele liga a tela interativa, como por exemplo assim, ó. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó, já está aparecendo aqui para mim, mas não tem nenhuma notificação, por isso que não tem nada além disso, tá? Mas você tocando na tela, ele já aparece para você, então você não precisa ficar esperando ele aparecer. Temos como vibrar ao tocar na tela, resposta com proteção, bloquear apps, caso você não queira que algum aplicativo apareça lá, você clica no mais aqui embaixo, escolhe o aplicativo que você queira e você vai poder bloquear para ele não ficar aparecendo. E aqui nós temos o nível de exibição, tá? Onde você pode mostrar ou não as notificações, caso você queira mostrar o conteúdo delas ou não, como uma mensagem do WhatsApp e etc. E aqui como você habilitar plano de fundo animado ou não. Eu recomendo deixar desativado porque a tela aqui, essa preta aqui, ela não é AMOLED, então ela vai ficar gastando bateria quando ela acender. Então ela vai acender direto praticamente, sempre quando chegar em notificação ou coisa do tipo. Eu recomendo deixar desativado para não gastar bateria. A próxima dica para o seu Moto G9 Plus é em relação a tirar print, tá? Normalmente você consegue tirar print desta forma aqui, ó. Você segura 3 dedos na tela e ele vai tirar a print para você, ó. Novamente, ó, ele tirou a print e tem como a gente editar ela, fazer algumas modificações bem interessantes antes de você mandar para a pessoa. Você pode selecionar uma área se você quiser, pode escrever algumas outras coisas, pode apagar o que você fez caso deu errado ou voltar aqui. E tem algumas opções bacanas que você pode fazer antes de mandar a imagem, até mesmo recortar ela caso você queira, tá? Então é bem interessante o que você consegue fazer com essa parte aqui. Para você ativar essa opção, como você vai fazer? Você vai entrar nas configurações novamente, vai clicar em tela e vai clicar em avançado. Aqui em avançado você vai descer até lá embaixo e aqui nós temos aqui, ó, captura de tela com 3 dedos. Você vai entrar nessa opção e vai habilitar ele. Habilitando, você pode vir em configurações, onde você pode criar uma exceção, tá? Para às vezes você está jogando, ó, por exemplo, aqui ele já colocou o PUBG. Você está lá jogando, às vezes você coloca 3 dedos na tela e ele vai tirar uma print. Isso às vezes atrapalha a sua jogatina, então você consegue adicionar aqui um aplicativo que ele não vai usar para tirar print dentro dele. E aqui voltando uma tela, a gente tem o editor de captura, tá? Que é onde ele te dá essas opções que eu mostrei, onde você pode editar ou não. Caso você não queira, você só desativa ele aqui e ativa da melhor maneira que você quiser. A próxima dica é em relação à personalização do sistema, tá? A Motorola colocou uma personalização legal aqui em relação aos outros smartphones dela. Normalmente o sistema deles é bem nu e cru, sem nada, né? Então aqui a gente consegue mudar algumas coisinhas. Não é assim, nossa, que mudança, mas você entra aqui na tela, aqui você vai clicar em estilos, tá vendo aqui, ó? Estilos, e aqui ele vai te dar algumas opções bacanas para você personalizar o seu Moto G9 Plus. Aqui você pode trocar a cor e o formato dos ícones, ou até criar um tema que você queira aqui com a fonte que você quer, a cor que você quer dos ícones e também o formato. Então você pode escolher aqui e também o layout, que eu cliquei errado ali. Vamos novamente, fonte, a cor eu vou deixar roxo, esse ícone, e aqui eu vou pôr 4x6. Avanço, coloco um nome aqui, por exemplo, LTEC, vou colocar aqui. Beleza, dou um concluir, dou um aplicar.
e ele vai carregar o tema, tá? Olha, já deu umas mexidinhas em cima, já mudou aqui, tá? E na área de trabalho também, já mudou, ficou os ícones um pouco menores, porque vai caber mais ícones aqui dentro, então a gente tem um espaço maior aqui para a gente colocar ícones dentro da área de trabalho. Você pode personalizar da maneira que você quiser, só entrando nas configurações. E caso você queira voltar, eu vou voltar aqui para você, só que eu não estou achando as configurações do meu aparelho. Aqui, ó, mudou a cor, né? A gente vai vir em tela novamente, estilos, e só, se você quiser o original, você clica aqui em moto e aplica. Ele já volta para o tema original, como estava antes. Então não precisa se preocupar, pode brincar, mexer lá dentro e deixar da maneira que você achar melhor para o seu aparelho. A próxima dica é para você que tem dificuldade em utilizar o sensor de digitais do Motorola G9 Plus. Ele é bem grandão, né? Então dependendo da pessoa pode ser que o dedo não alcance direito ou fique um pouco incômodo de estar utilizando o sensor de digitais. Então nas configurações aqui, na parte de segurança, vamos ver aqui, segurança, aqui a gente consegue colocar desbloqueio facial. Ele vai pedir a senha do seu aparelho. Fazendo isso, ele vai falar para a gente configurar aqui a parte de desbloqueio facial. Ele não é tão seguro, ele não é tão seguro quanto o sensor digital, mas é uma alternativa caso você esteja tendo dificuldades com o seu aparelho, tá? Aqui nós temos as opções depois que a gente configura, como é ignorar tela de bloqueio. Quando ele reconhece, ele já pula a tela de bloqueio e pegar para desbloquear, que é legal, eu acho bem bacana. Por exemplo, vamos deixar aqui, ó, pegue, olhe e desbloqueie. Então a gente deixa ele desligado aqui, ó, vamos pôr na mesa. A gente vai pegar ele, olhou para ele aqui, ele não desbloqueou. Talvez não esteja funcionando. Ele está pedindo senha padrão para usar o desbloqueio facial. Vamos tentar aqui, beleza. Vamos bloquear novamente, vamos deixar na mesa para a gente testar. Pega novamente na mão. Ah, já desbloqueou. Ele pede a senha uma primeira vez para habilitar o desbloqueio facial. Então ele já está funcionando, está aqui na mesa. Você pega o celular, ele já habilita, reconhece seu rosto e desbloqueia. Eu não encostei no digital, como você reparou aí. A próxima dica é em relação a som neste aparelho, tá? Ele tem uma função que eu achei bem interessante e que eu vou passar para você utilizar aí no seu. Você vai entrar nas configurações, vai clicar em som, meio óbvio, né? E aqui nós temos o modo multivolume. Você vai abrir ele e você vai ver que ele tem aqui modo multivolume e ele vai te dar um exemplinho ali, mas não dá muito certo o que ele faz. Aqui nós temos o modo automático, tá? Mas você pode habilitar ou desabilitar. Mas como isso funciona? Eu vou abrir o YouTube aqui e vou colocar um vídeo meu para a gente testar. Fala aí, pessoal. Então tá aí beleza? meu vídeo rodando, tá? Aqui nós temos o vídeo meu rodando. Então, exemplo, a gente habilitou lá, se a gente clicar para baixar ou aumentar o volume, a gente clica nessa setinha e ele aparece aqui pra gente um botão individual do YouTube, ó. Clicou aqui, botão individual, a gente consegue mexer diretamente no YouTube, ó. A gente consegue mexer individualmente no som que o YouTube está reproduzindo. Então você pode deixar, por exemplo, uma música rolando, abrir o YouTube ou coisas do tipo e ainda conseguir ouvir, ou outras coisas que você utiliza aí. Tem várias coisas que você pode fazer com uma função dessas, então eu acho interessante a gente deixar habilitado lá nas configurações essa opção de multivolume. A próxima dica para o seu G9 Plus é em relação à bateria. Você vai entrar nas configurações, vai abrir a parte de localização, essa partezinha aqui mesmo, tá? Abrindo localização, aqui nós temos busca por Wi-Fi e Bluetooth. Eu recomendo, se você não utiliza muito o GPS do seu aparelho, desabilitar essas duas funções, porque ele fica procurando Wi-Fi e Bluetooth para deixar a rede GPS mais precisa, tá? Mas isso não é, digamos, tão essencial assim hoje em dia. Claro que com 4G a gente já está com GPS bem atualizadinho, bem funcionando. Na minha opinião, não é uma opção que assim é essencial para os dias atuais. Caso você utilize muito GPS, trabalha com aplicativo, é bom deixar habilitado, porque você vai ter um local para carregar o aparelho. Mas caso você não tenha e não faz jus utilizar o GPS toda hora, é bom vir desabilitar essas duas opções que economizam uma bela de uma bateria. A próxima dica é em relação à velocidade. A relação em velocidade não é que o aparelho é lento, tá? Mas que ele tem uma opção bem legal, que é o desempenho adaptável. Aqui a gente entra nas configurações, vem até aqui na parte de baixo em sistema, e aqui em sistema ele tem aqui, ó, desempenho adaptável. A gente clica nele e aqui ele está desativado por padrão, mas aqui ele diz um resumo, ó. O desempenho adaptável aumenta a eficiência da memória RAM e permite que os apps sejam abertos mais rapidamente
por meio da inteligência artificial no dispositivo, que determina a próxima vez que você vai abrir um app com base nos contextos e padrões de uso. Então isso aqui ele não vai mudar o desempenho do seu aparelho do dia para a noite, tá? Ele vai aprendendo com a inteligência artificial quais aplicativos você mais utiliza. Por exemplo, você abre o Face, aí depois você vai abrir o Instagram, o WhatsApp e você fica sempre alternando nesses daí. Então ele vai aprender que esses são os aplicativos que você mais utiliza e vai deixar sempre eles na memória RAM. E fazendo isso, você economiza bateria e deixa o seu smartphone mais rápido para abrir essas informações. Então você pode vir habilitar ele aqui e com o tempo ele vai aprendendo e vai deixando o seu dispositivo mais rápido e economizando bateria e memória RAM. A próxima dica é um compiladinho em relação à câmera do Moto G9 Plus. Ele tem câmeras muito bacanas e aqui eu vou resumir algumas coisas que eu faria se ele fosse meu para uso pessoal, tá? Que eu deixaria habilitado, que eu achei bem legal você habilitar no seu. Entra aí nas configurações, aqui nós temos as configurações da câmera e aqui a primeira coisa que eu faria é colocar para espelhar selfie. Caso você não goste, você pode deixar habilitado. A gente tem a opção de câmera instantânea, que a Motorola sempre traz nos seus aparelhos, que é você girar a câmera aqui, o aparelho, né? Não é a câmera, mas ele tem câmera, então ele é uma câmera. Então aí fica aí a dúvida, né? Então a gente tem aqui, abrir com gesto, escolha automática, traseira ou selfie. Você pode escolher qual das câmeras ele vai abrir, se é a traseira ou a selfie, a frontal no caso. Aqui com a câmera fechada, por exemplo, ó, eu agito o aparelho, ele já abre a câmera automaticamente. É bem bacana essa opção, porque às vezes você precisa tirar uma foto rápido para mostrar alguma coisa e você consegue aí abrir a sua câmera com agilidade. Aqui nós temos tocar em qualquer lugar para tirar foto, aí você não precisa, por exemplo, clicar aqui, ó, você pode clicar no meio aqui e tira a foto. Você pode clicar em qualquer local, ele já vai tirar foto e não fica exatamente somente no botão. Dá para usar o botão, mas às vezes você pode clicar diretamente na tela. Eu não costumo utilizar, mas caso você goste, tá aí. Nós temos o nível, que é uma opção muito bacana, e a marca d'água que você pode habilitar para pôr data e hora ou para mostrar que você tirou com o seu Moto G9 Plus. E o nível ele funciona da seguinte forma, ó. Ele aparece aqui no meio para mostrar para você se está fora de nível ou não. Isso é muito bacana para você tirar aquelas fotos de praia e não ficar com o nível da água torto, né? No final, por exemplo, aqui nós temos retinho aqui, ó, o nível do mousepad. Talvez se eu não tivesse eu poderia tirar meio torto. É bem bacana essa opção. E a última dica para você que ficou até aqui é em relação à velocidade do aparelho, tá? No modo desenvolvedor, que a gente vai habilitar, tem uma função que a gente pode mudar lá, que muda da água para o vinho qualquer aparelho. Eu não sei por que o Android não traz isso como padrão. Para você habilitar o modo desenvolvedor, você entra em sobre o telefone, tá? Aqui em sobre o telefone, você vai descer até o final em número da versão aqui, ó, tá vendo? Número da versão. Você vai clicar várias vezes até aparecer que você é um desenvolvedor. Aqui ele está aparecendo que eu já sou, porque eu já fiz o procedimento. Feito isso, você vai voltar a uma tela, vai clicar em Sistema. Aqui em Sistema, você clica aqui em Avançado. E aqui em Avançado, essa opção do desenvolvedor já vai estar habilitada. Caso você não faça o passo anterior, ela não vai aparecer, tá? Então tem que voltar e fazer ela para aparecer. Clique em Opções do desenvolvedor. A primeira coisa, você vai desabilitar a atualização automática do sistema para ele não aplicar sozinho. Imagina aí que você vai colocar para reiniciar o aparelho porque você está tendo algum bug com o sistema que tipo não está conectando Wi-Fi ou coisa do tipo, e ele vai e atualiza. E a gente sabe que a atualização demora e talvez você precise de agilidade no momento e não é legal deixar isso aqui habilitado. A gente vai descer um pouquinho aqui embaixo, vai descendo, não é na boquinha da garrafa, mas vai descendo até aqui, ó, escala da janela, tá? Aqui em escala da janela a gente tem uma vez e uma vez. Essas três opções eu aconselho colocar em 0.5, tá? Isso vai aumentar a velocidade que as janelas abrem e fecham no aparelho, tá? Por exemplo, ó, configurações, vocês viram a velocidade? Ó, dá uma olhadinha na velocidade que ele está abrindo as coisas, ó. Play Store, carrega mais rápido. Vamos abrir o Moto, olha a velocidade que ele carrega. Não é que o aplicativo vai carregar mais rápido, mas a animação dele abrir, ela fica mais ágil, ó. Por exemplo, o Hello. Vamos abrir um outro aqui, ó. Vamos abrir as configurações novamente, ó. Configurações, ele abre mais rapidamente. Caso você não queira, você pode ir lá e desabilitar essa função. Mas é algo que eu habilito nos meus aparelhos Android, porque deixa o aparelho muito mais rápido e fluido para o meu dia a dia. Então se o aparelho dá uma engasgada ou outra, às vezes eu nem sinto, porque a animação ela está muito rápida. A gente consegue desabilitar a animação, mas aí vai ficar nu e cru. Talvez você não goste, mas você pode testar aí no seu aparelho, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o Moto G9 Plus e as melhores dicas e truques para você usufruir ainda mais
desse super aparelho da Motorola, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo sobre o Moto G9 Plus ou outros aparelhos que eu trago aqui. Caso queira comprar o G9 Plus, vai ter link na descrição. Comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida e me segue no Instagram que está passando aí do lado, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.